Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Fazendo a diferença. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, próxima de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando pela praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto do vulto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar na areia para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Por que está fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas vão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano, a maioria vai parecer de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para essa, eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu dormir, nem sequer conseguiu escrever. Pela manhã, voltou à praia, uniu-se ao jovem e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Isso daqui cai bem para o professor. Muito, 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 muito mesmo. É um ensinamento muito grande para quem é professor, né? Para toda pessoa, mas para o professor principalmente. Veja bem. Muitas vezes em reunião é dito para o professor: não fica perdendo tempo com esse aluno. Esse aluno não vai para frente. Todo mundo já tentou fazer alguma coisa por ele, ele não quer. Você tem 40 alunos. Se você for fazer isso pelos 40, você vai ficar doida. Então não faça por todos. Faça geral. Trabalhe, né? A gente aprende lá no magistério. Lá na faculdade é falado de novo. Quando você falar em público, imagina um ponto preto lá na parede, lá no final da sala. E fica olhando para aquele ponto preto. Eu sempre fui contra essa fala. Porque o ponto preto vai te dar uma calma. Você vai ficar olhando lá para o fundo da sala, você não olha para ninguém com quem você está dando a sua palestra ou dando sua aula. Você vai ficar olhando lá para aquele ponto preto, lá no fundo da sala. Só que em compensação, já que você não olha para ninguém, você está falando para quem? Você não olha nos olhos, como é que você sabe se a pessoa está realmente aprendendo, ela está interessada naquilo que você está falando? Eu debato muito com um amigo meu que é espírita e ele é palestrante já de muito tempo, já fez palestra para não sei quantas pessoas, a gente sempre conversa sobre isso. E ele vem com essa história do ponto preto e eu falo para ele, eu prefiro dar palestra num centro espírita que tenha 10 pessoas. Porque eu vou olhar para cada uma e vou me importar sim com cada uma. Se estiver fazendo cara feia é porque o negócio não está bom, eu tenho que melhorar. Se estiver fazendo carinha, né, de sorriso, ou que está fazendo, né, que está entendendo, eu vou ficar muito feliz. Ele falou, mas aí você vai ficar doida, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. A minha intenção não é agradar todo mundo, é agradar a Deus. Mas aquelas pessoas que estão assistindo a palestra são filhos de Deus, então eu só posso agradar a Deus se eu estiver agradando meu irmão. E eu vou fazer de tudo para agradar. Agradar não significa pagiar, significa falar o que ele está precisando ouvir. Ultimamente, no Quai, olha só como a gente paga a língua. No Quai, no TikTok, eu coloco lá meus vídeos, eles vão aqui dar vídeo de 15, 20, 30, 40 minutos às vezes. E lá no Quai, no TikTok, é reduzido a 10 minutos. Então, o vídeo não vai inteiro. E no começo, eu achava ruim entrar nessas plataformas, mas eu entrava, né, para poder propagar os vídeos para que as pessoas vão até no YouTube e assistem inteiro o estudo. E eu descia a lenha, falava, gente, Kawaii, TikTok só tem porcaria. De fato, tem um monte de porcaria. 80% dos vídeos que aparecem para mim lá, só Jesus na causa. E enquanto tá baixando o meu vídeo, eu fico vendo aquelas coisas, eu fico horrorizada. Essa semana apareceu um moleque, uma menina, não sei, que quer ser coati, né? Tem as transformações bizarras de pessoas. Então tem coisas assim que eu não gosto de ver, me faz mal. Eu já não ligo televisão para não ver desgraça, aí você liga essa plataforma e começa a ver um monte de porcaria. Então eu não gosto, continuo não gostando e continua aparecendo, não é que não aparece.
Mas eu estou pagando minha língua porque tem pessoas que estão acompanhando o vídeo e estão se beneficiando dos estudos. Não é a Patrícia, porque eu sempre falo, pelo amor de Deus, não me siga. No mesmo pé que eu estou falando coisa séria, daqui a pouco eu estou fazendo uma brincadeira. Eu não sou uma pessoa regrada. Eu gosto de disciplina, mas não sou totalmente regrada. Então eu brinco muito. E aí as pessoas às vezes confundem, né? Nossa, lá, Patrícia, que tanto fala tal coisa, agora tá lá brincando. Então, não me sigam. Eu não sou feita para ser seguida. O que eu tô aqui fazendo é estudo. E esse texto ele vem dizer pra gente bem isso. Às vezes você escuta das pessoas que você não vai fazer a diferença. Você tá ali só para fazer o seu trabalho. E o teu trabalho não chega a tanto. Não é individual. E eu, como professora, eu vou falar para vocês, o maior orgulho que eu tenho, se eu posso dizer que tenho, é de ter trabalhado individualmente o meu aluno. Se eu vou fazer uma palestra, eu quero trabalhar individualmente a pessoa que está assistindo a palestra. Se eu entrar num lugar onde eu vejo muitas pessoas, eu fico apavorada, porque eu quero dar conta daquilo. Eu quero abraçar tudo aquilo. Então, para mim não serve. Tem pessoas que querem fazer palestra para 100, 200 pessoas. Não me interessa um lugar cheio, porque eu não vou dar conta. Então, eu prefiro o individual. Eu não quero fazer diferença para 40. Se eu fizer diferença para um, é um grande ganho. Mas eu tenho que estar antenada naquele um. Então, por mais que existam milhões de estrelas do mar, esse menino estava fazendo diferença para uma. E a nossa vida tem fundamento, a nossa vida tem graça quando a gente percebe que transformou a vida de alguém. Seja um animal, seja uma pessoa, mas que a gente fez a diferença. Passar na vida de uma pessoa, ou passar na vida de um animal e não fazer a diferença, eu não consigo me ver nessa situação. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que gosta de passar na vida dos outros fazendo a diferença. Eu tive 4 namoros e um casamento. Fiquei viúva no casamento. No meu casamento, meu marido se formou, entrou para a polícia militar, porque eu estava ali, transformando dia a dia a vida dele. Tive 4 namoros. Os 4 namoros, eu fiz praticamente 4 casas. Casas em todos os sentidos. Na parte moral, na parte estrutura, decoração, tudo. Até o trabalho de um deles eu me meti e transformei. Então, eu sou o tipo de pessoa que aonde vai eu me dedico. Tem que sair o melhor. Pode ser que saia com muitas falhas, porque eu tenho um jeito tosco de resolver as situações. Mas passar pela vida das pessoas e não fazer a diferença é melhor não passar. Por isso que eu falo que esse texto aqui é muito bom para os professores. Se você quer ser professor, você tem que ter a responsabilidade bem assumida de fazer a transformação na vida do teu aluno. Não é só ensinar babebi bobu, não. É mais do que isso. E não vem com essa conversa de que quem educa é pai e mãe, quem ensina é a escola. Eu até concordo, entre aspas, com essa frase. Mas se a mãe ou o pai não dá a educação, se a criança chegou na sala de aula e não sabe espirrar, ela grita na hora do espirro, cabe ao professor, sim, ensinar essa criança a espirrar. Pegar papel e ensinar a limpar o nariz. Eu cheguei a fazer isso com um aluno, cheguei a tirar caderno cheio de ranho do aluno, falar, tá aqui um caderno novo e você vai continuar com esse caderno aqui e vai deixar ele limpo. Não quero mais você ranhando aqui em cima, não. Por isso que eu falo, eu sou tosca, eu não sei falar. Mas eu sei chegar no resultado que eu quero. Então, o meu jeito não serve para ser seguido. Cada um tem o seu jeitinho. Mas que tem que ser feito individualmente o tratamento com o aluno, isso tem. Não adianta querer trabalhar o todo. Ver um ponto preto no final da parede da sala de aula. Você não lida com ponto preto, você lida com pessoas. Então, é cada um, cada um. Um gosta de matemática, outro gosta de português, um gosta de ciências, outro gosta de arte. Você tem que ver as habilidades, as competências de cada um. Para isso existem as inteligências múltiplas para a gente estudar.
Cada aluno tem um tipo de inteligência, desenvolve o seu conhecimento de uma forma diferente. Então, não adianta querer só dar matemática. Eu conheci professor que adorava matemática, então as aulas dele eram voltar para matemática. E quem odiava matemática, como é que fica? Uma aulinha aqui, outra de português, de arte. A aula era 80% matemática, porque o professor gostava de matemática. O fato da gente gostar de alguma coisa não significa que o outro também goste, então a gente tem que ver a individualidade de cada um. E para isso, tem o conteúdo dentro do nosso pedagógico, inteligências múltiplas. Façam a pesquisa. Trabalhem com o seu aluno, inteligências múltiplas. Para cada um. Às vezes eu queria dar um tema, um conteúdo que seja, e aí eu tinha que abraçar todo mundo. Por exemplo, vou trabalhar corpo humano com as crianças. Alguns vão se interessar pelo tema, outros são tão infantis ainda, imaturos, que eles não querem saber. E é um monte de nome esquisito, nome de osso, de músculo. Eles não querem. Eles são imaturos ainda, mas desde o primeiro ano a gente pode falar sobre corpo humano, e deve, para ir amadurecendo isso, para quando chegar no Fundamental 2 e médio, eles saberem desenvolver isso de uma forma plena. Tem professor que não quer falar. Mas para você falar, você tem que usar todas as atividades que envolvem as inteligências múltiplas. Tem que ter sensibilidade, tem que ter visão, tem que ter audição, tem que ter tato, tem que ter. Porque se uma criança só de ver aprende, tem outra que não. Tem uma que vai precisar ouvir uma música. Nem que seja uma musiquinha tola, uma letrinha boba, mas que fale sobre o corpo humano. A criança vai precisar ouvir, vai precisar cantar, para decorar, para despertar, para desenvolver o gosto pelo tema. Tem crianças que vão precisar de uma outra pessoa para falar sobre o assunto, porque só a gente não adianta. É que nem falar sobre higiene bucal. Todo professor fala isso, está lá nos parâmetros, a gente tem que falar. Tem criança que não aprende com a gente de jeito nenhum. Vai dar prova, ele não entende nada. Nem o escovar os dentes, quantas vezes no dia ele tem que fazer. Você chama um dentista com um jaleco branco lá na frente para fazer uma palestra, para falar exatamente como você falaria. Já aconteceu isso comigo. O aluno grava tudo, até os detalhes do que a dentista falou. Até coisas que eu dormi na aula e não vi. Por quê? Porque aquele dentista chama atenção, é uma pessoa diferente, está vestida diferente. E às vezes é pela visão que o aluno precisa aprender. Está vendo a professora todo dia, então agora viu alguém diferente. E nós temos que fazer isso, trabalhar com as diferenças. Dentro de um contexto para todo mundo igual, mas cada um vai pescar de uma maneira diferente, porque você vai dar várias atividades diferentes sobre o mesmo assunto, para pegar cada um, para pegar cada estrela do mar e trabalhar individualmente, dentro de um contexto de grupo, porque não vai poder, aqui é o mais forte, aqui é o mais fraco, não, isso não, de jeito nenhum, eu não concordo com isso. Lembram daquelas fileirinhas? Esse aqui é a fileirinha do 0, do 2, do 4, do 6, do 10. Não. Pelo amor de Deus. Os grupamentos têm que ser grupamentos produtivos. É o fraquinho com mais ou menos e o forte. Tem que colocar ali naqueles grupamentos. Façam grupos na sala de aula, trabalhem em grupos. Porém, saiba a individualidade para trabalhar com cada um, para pescar cada um dentro desses grupos. Não façam carteira um atrás da outra, cabeça olhando o piolho do outro. Isso daí mata o aluno. Nós passamos por isso e não matou porque era outra época. Nós éramos alunos mais tranquilos. Não tinha internet, televisão, não bombardeavam notícia na cabeça da gente. Então a gente se contentava em ficar olhando para o piolho do outro que sentava na frente. Mas hoje não é assim. Se deixar o aluno sentado sozinho, ele tiver dificuldade, ele vai continuar com dificuldade, porque ele não vai abrir a boca para falar, eu não sei. A gente falava. Meio com vergonha, com medo, mas a gente falava. Porque se não fosse o professor, não ia ter ninguém para explicar para a gente. E hoje não é assim. Se o aluno não entender na sala de aula e ele tiver um computador ou um celular, ele vai procurar saber lá. Aí o professor já perdeu.
porque ele vai gostar mais do celular e do computador do que do professor. Se ele não tiver isso daí, ele vai ficar de lado. Você joga o teu aluno para o lado. Você discrimina ele. Então, aluno sozinho na sala de aula, nem pensar. As provas geralmente são individuais. Mas é um dia que eu tento fazer assim de tudo para ficar menos pesado possível. Até esfirra eu cheguei a comprar em dia de prova. Para que eles pudessem comer, brincar antes da prova e levar de boa. Sem aquela neura, né? Hoje é dia de prova, guarda material, não quero ninguém olhando para o lado, tal. Nada disso. E eu não ficava em pé andando na sala olhando se estava colando, não. Porque o professor sabe se o aluno colou ou não. O professor que acompanha seu aluno sabe. Então eu não tinha essa preocupação. Ficava sentada de lá e ficava olhando, lógico. Para eles também não dar essa bobeira toda, né? Mas não ficava de marcação cerrada em cima dos meus alunos, não. Porque para mim o que mais importa é o aluno ficar tranquilo para ele dar conta do recado dele. Então, para a gente fazer a diferença, não é fazer diferença para muitos. Basta fazer para um. A gente já está fazendo uma grande diferença. Em relação aos pais, não é diferente. Se teve um filho ou 10, faça por cada um. Se é um filho só, muita qualidade. Se é 2, muita qualidade. 3, 10, muita qualidade. Tem que ter qualidade. A educação tem que ter qualidade. Não é quantidade. A maioria dos pais vem com aquela desculpa, eu trabalho fora. O problema não é esse. Trabalhar fora todo mundo precisa. O problema é quando você está em casa. Qual é a qualidade de tempo que você tem com o teu filho? Se você fizer a diferença para o teu filho, você tem ele para o resto da vida do teu lado. Infelizmente, eu acredito que eu não tenha feito. Eu tentei. Mas a vida está aí, para todo mundo. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Faça o seu melhor para o seu filho. Se dedique o máximo. Faça a diferença. Faça com que ele olhe para você com admiração. Não interessa quantas pessoas tem no mundo. Você tem um filho, cuide bem do teu filho. Oriente bem ele. Procure dar os bons exemplos. Vai ter falhas, vai ter erros, lógico, vícios, algumas coisas que vão dar errado. Mas tente retomar o caminho e continue fazendo a diferença. A gente só tem a noção se fez a diferença na vida de alguém ou não, se essa pessoa estiver dando certo. Graças a Deus. Eu não fiz a diferença como eu gostaria, mas o meu filho se vira bem. Os meus alunos, grande parte, estão caminhando. Com as suas famílias, com seus estudos, se formando. Essa semana eu recebi um recadinho no WhatsApp de uma amiga minha, uma querida, como se fosse uma filha. E ela colocou uma figurinha que eu já tinha visto algumas vezes na internet, né? As pessoas passando e a professora no meio de um círculo assim e todo mundo que em volta dela, ela foi minha professora. Gente, eu acho o máximo aquela figurinha. É tão bacana para o nosso ego profissional quando alguém passa e fala assim, oi professora, você fez a diferença. Aquela criatura tem uma admiração por você. Em alguns momentos ela vai fazer algo que ela vai falar assim, foi minha professora que ensinou. Eu tenho até hoje professores que eu não deixo de citar eles. Algumas coisas que eu faço ou que eu estudo ou que eu vejo, eu falo, nossa, professor, eu tenho um professor da segunda série, que na época era série. A minha casa vivia em desordem lá, meus pais viviam brigando, né? E eu fui para a segunda série com esse professor, ele ainda era alfabetizador. E ele deu um texto para a gente, A Casinha Branca. Lembram dessa música? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Aquela frase ficou na minha cabeça por todo esse tempo da minha vida, até hoje. 52 anos eu tenho, eu tinha 8. Aquele professor com aquela letra de música, fazendo a gente cantar aquela música, ele me deu a maior esperança
de que um dia eu ia ter a minha casinha branca e lá não ia ter a discórdia como eu via entre meus pais. Sou apaixonada pelos meus pais, respeito meus pais, mas tinha aqueles picos de briga deles que dava vontade de fugir de casa. Quem é que nunca? E numa dessas brigas deles, eu fui para a escola e escutei essa música. No dia que eu mais precisava de um incentivo, porque eu estava desanimada, 8 anos de idade, mas eu estava hiper mega desanimada. Eu só via meus pais brigando. Não via saída para minha vida. Falava, será que vai ser assim a vida toda? Era só choro. E aí aquele professor fez aquela diferença. Falou, um dia você vai ter a casinha branca, de varanda, com o quintal e a janela para ver o sol nascer. Eu não consegui a casinha branca, no meio do mato, mas eu consegui uma casa. Eu escuto pássaros daqui. Hoje mesmo choveu e os pássaros ficaram todos assanhados nas árvores que tem próximo daqui. Mas a minha casinha não é aquela casinha que, no fundo eu gostaria de ter, que é aquela casinha pequenininha, né, com 2 janelinhas, varandinha para colocar uma rede, não. Tenho rede em casa, mas a minha casa acabou, devido a umas obras que eu fiz aqui, umas reformas por causa de, como fala? Água, né? Começou a dar vazamento na casa, eu tive que levantar minha casa, então ela acabou ficando uma casa grande. Na verdade, eu queria uma casinha, mas eu tenho uma casa e dentro dela não tem as brigas, não tem ódio, não tem raiva, tem paz. Paz até demais, né? Porque, olha aqui. É só essa figura comigo aqui. Eu já dei conta de tudo que eu tinha que dar. Já fiz a diferença por onde eu tinha que passar. Já fui mãe, já fui professora. A sensação de quem faz a diferença, gente, é maravilhosa. A gente fica tranquilo de saber que, mesmo que a gente não tenha tido 50% de acerto, nós tivemos 49%. Já é um bom consolo. Então, façam o mais que vocês puderem. Porque, como professor ou como pai, a gente sempre está na mira de outros olhos. E que seja para essas pessoas terem na gente, né, um ponto de apoio para a sua mudança também. Que a gente faça a diferença. Assim como pessoas já fizeram e fazem diferença na vida da gente.